Flagrei meu marido me traindo, e a amante dele teve a audácia de usar minhas lingeries, mas ela congelou quando percebeu que eu não estava sozinha. Eu cheguei junto com o marido dela, e o que revelei em seguida foi tão devastador que acabou com os dois de uma vez por todas. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Nunca imaginei que uma única noite mudaria completamente o rumo da minha vida. Era para ser apenas mais um jantar com amigos em São Paulo, algo que fazíamos frequentemente aos finais de semana. Nada extraordinário, apenas boa comida, vinho e conversas descontraídas. Pelo menos era o que eu pensava. Meu nome é Laura, tenho 38 anos, e por quase 12 anos vivi um casamento que acreditava ser perfeito com Rodrigo. Tínhamos uma filha de 14 anos, Júlia, nossa casa própria comprada com a herança que recebi de minha mãe, e o que eu julgava ser uma vida estável. Rodrigo era executivo em uma empresa de tecnologia, ganhava bem, e eu tinha reduzido minha carreira para cuidar de nossa família. Naquela noite, peguei carona com Miguel, marido de minha amiga Fernanda. Rodrigo e Fernanda tinham ido na frente, dizendo que ajudariam os anfitriões com os preparativos. No caminho, brinquei com Miguel que Rodrigo provavelmente nem sabia onde ficavam os pratos em nossa própria cozinha, quanto mais ajudar em um jantar. Nós rimos, sem imaginar o que nos aguardava. Quando chegamos à casa de nossos amigos, percebi imediatamente que algo estava errado. O ar estava denso, as risadas forçadas, e todos pareciam desconfortáveis. Os convidados sentados à mesa trocavam olhares nervosos, como se tivessem testemunhado algo que não deveriam. Meus saltos ecoaram no piso de madeira enquanto seguíamos para a sala. Foi então que os vi. No corredor lateral, parcialmente escondidos pela parede da sala de estar, estavam Rodrigo e Fernanda. Não estavam ajudando na cozinha. Estavam se beijando. Não era um beijo casual. Era apaixonado, intenso, faminto. As mãos dele por baixo da blusa dela, as dela puxando sua camisa. Por um instante, meu cérebro se recusou a processar o que meus olhos viam. O que tornou tudo ainda pior foi o que Fernanda estava usando. Reconheci imediatamente o sutiã vermelho de renda aparecendo pela blusa dela. Era meu. Uma peça cara que comprei meses antes e usara apenas uma vez para Rodrigo. E lá estava, no corpo dela, enquanto beijava meu marido como se ele lhe pertencesse. O tempo parou. Minha respiração ficou presa na garganta. A sala mergulhou em silêncio absoluto, exceto pelo som dos passos de Miguel, que parou bruscamente atrás de mim. Por um momento, ninguém se moveu, nem Rodrigo, nem Fernanda, nem os convidados que claramente já tinham testemunhado essa cena antes de chegarmos. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Sua voz não foi um sussurro, mas um rugido. Fernanda, que merda é essa? Eles se separaram abruptamente, culpados e desajeitados como adolescentes pegos em flagrante. Rodrigo gaguejou. Laura, espera. Não é o que parece. A frase mais patética e previsível que poderia usar. Não esperei explicações. Avancei em sua direção, tão perto que pude sentir o cheiro de vinho em seu hálito. Antes que percebesse o que estava fazendo, minha mão conectou-se com seu rosto em um tapa que ecoou pela sala como vidro quebrando. Sua cabeça virou com o impacto, e quando me olhou novamente, não havia vergonha em seus olhos, apenas raiva por ter sido pego. Fernanda tentava puxar a blusa para cobrir minha lingerie, mas era tarde demais. Apontei um dedo para ela, minha voz trêmula mais alta o suficiente para todos ouvirem. Você realmente pensou que podia se arrastar para a minha cama, vestir minhas roupas e roubar o que é meu? Sua nojenta, patética. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto a raiva me sufocava. Miguel deu um passo à frente, o rosto vermelho e os punhos cerrados. É isso que você faz quando diz que está trabalhando até tarde? Fode minha esposa na casa dos nossos amigos? Por uma fração de segundo, pensei que ele fosse agredir Rodrigo, e uma parte de mim quase desejou que o fizesse.
O anfitrião tentou intervir, levantando as mãos como se pudesse acalmar uma tempestade. Ei, vamos só! Mas ninguém estava ouvindo. O jantar tinha acabado antes mesmo de começar. Rodrigo estendeu a mão, talvez para segurar meu braço, talvez para implorar. Recuei como se seu toque pudesse me queimar. Não me toque. Não ouse me tocar. A sala permanecia congelada. As testemunhas, presas entre a pena e o horror, me observavam com olhos arregalados. Senti seus olhares em mim, na lingerie, na destruição que acabara de explodir diante deles. Foi nesse momento que percebi algo com absoluta clareza. A humilhação não era minha para carregar, era deles. Endireitei minha coluna, cada grama de dor endurecendo em aço dentro de mim. Você queria me humilhar? Minha voz era gelada. Parabéns, você conseguiu. Mas me escute bem, Rodrigo. Este não é o fim, é o começo. Virei-me para Fernanda, que agora agarrava o braço de Miguel, o rosto pálido como cinzas. E você? Cuspi as palavras. Vai se arrepender de ter pensado que poderia entrar na minha vida. Aproveite as sobras enquanto pode. Não esperei por respostas. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Peguei minha bolsa no balcão, minhas mãos surpreendentemente firmes, e saí pela porta para a noite paulistana. Miguel me seguiu por alguns passos antes de parar, murmurando maldições, provavelmente pronto para encerrar seu próprio casamento à sua maneira. Eu não olhei para trás. Não podia. Meus saltos batiam na calçada como um tambor, cada passo mais pesado que o anterior, mas também mais firme. Não estava apenas saindo de um jantar. Estava deixando para trás a versão de mim mesma que tolerava mentiras, que ignorava noites tardias e desculpas vazias, que acreditava na máscara que Rodrigo usava. Quando cheguei ao meu carro, minhas lágrimas tinham secado antes mesmo de terem chance de cair. Meu peito ainda estava apertado, meu pulso acelerado, mas sob tudo isso havia algo novo. Uma promessa, silenciosa mas inabalável, ecoando em meus ossos. Ele pensou que aquela seria a noite em que me humilhou, mas eu sabia melhor. Aquela foi a noite em que comecei a queimar tudo. O silêncio da minha própria casa parecia mais pesado que os gritos do jantar que acabara de deixar. Sentei-me sozinha na sala escura, cercada por paredes que ecoavam com anos de memórias, e percebi quanto de mim mesma eu havia investido em um casamento que já estava desmoronando muito antes de eu enxergar a verdade. Rodrigo e eu nos conhecemos quando tínhamos 20 e poucos anos, quando eu ainda acreditava que dedicação e lealdade eram suficientes para manter o amor de um homem. Ele era ambicioso e charmoso, faminto por sucesso no mundo da tecnologia, enquanto eu era a estável, a que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Quando minha mãe faleceu, usei a herança como entrada para nossa casa. Dizia a mim mesma que era um investimento em nosso futuro, mas agora via claramente que foi apenas o primeiro tijolo em um castelo que ele considerava propriedade exclusivamente sua. Ao longo dos anos, fui reduzindo meus próprios sonhos. Abandonei planos de carreira, escolhendo horários flexíveis para criar nossa filha Júlia sem depender de babás. Eu cozinhava, administrava as finanças, esticava o dinheiro para garantir nossa segurança. Dizia a mim mesma que esses sacrifícios eram temporários, que quando a carreira dele decolasse, construiríamos algo juntos. Mas esse juntos lentamente se tornou unilateral. Os sucessos eram sempre dele, as promoções, o carro novo, as viagens, tudo apresentado como troféus que conquistou sozinho enquanto eu permanecia silenciosamente ao fundo. Os sinais sempre estiveram lá. As reuniões noturnas que se estendiam até a madrugada, as viagens repentinas para o Rio que nunca faziam sentido. A maneira como começou a proteger o celular, como se contivesse códigos nucleares. Quando eu questionava, ele me dispensava com uma risada, beijava minha testa e me chamava de paranoica. E eu permiti. Deixei que minha lealdade me cegasse, porque admitir a verdade significaria aceitar que a última década da minha vida tinha sido construída sobre mentiras.
Foi Júlia quem finalmente arrancou a venda dos meus olhos. Algumas semanas antes daquele jantar fatídico, ela veio até mim em silêncio, a voz tremendo. Mãe, acho que o pai está vendo alguém. Lembro como meu estômago afundou, como quis silenciá-la, protegê-la da feiura que eu mesma não estava pronta para enfrentar. Perguntei o que a fazia pensar isso, e ela contou que o tinha visto no shopping, de mãos dadas com uma mulher que não era eu. Não dissera nada antes porque achava que poderia estar enganada. Mas o olhar em seus olhos me dizia que não estava. Disse a ela que provavelmente tinha entendido mal, que talvez fosse uma colega de trabalho, que ele estava apenas sendo amigável. A mentira escapou de minha boca antes que pudesse impedi-la, porque não estava pronta para ver o que estava bem na minha frente. Mas o silêncio de Júlia depois foi mais eloquente que qualquer palavra. Ela sabia. E agora, depois de entrar naquele jantar e ver Rodrigo agarrando Fernanda como se ela fosse um prêmio conquistado, eu também sabia. A confirmação não veio de um boato sussurrado, recibos suspeitos ou da voz preocupada da minha filha. Foi crua e inegável, envolta em renda vermelha que eu mesma havia comprado. Naquela noite, sentada no escuro, finalmente admiti a verdade. Tinha sacrificado anos da minha vida por um homem que me via como nada, além de uma rede de segurança. E o peso desses sacrifícios, minha herança, meu tempo, minha carreira, até a inocência da minha filha, acabava de mudar. Não eram mais perdas, eram combustível. Porque se Rodrigo pensou que eu iria embora em silêncio, ele não me conhecia de jeito nenhum. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante. Mas não estava quebrada. Algo dentro de mim havia mudado. As lágrimas que manchavam meu travesseiro não eram fraqueza, eram as últimas gotas de uma mulher que tinha sido enganada por tempo demais. Não iria implorar por respostas ou esperar por desculpas. Iria tomar controle da situação. A primeira coisa que fiz foi entrar nas nossas contas conjuntas. Anos gerenciando o orçamento doméstico me tornaram a única que realmente sabia para onde o dinheiro ia. Rodrigo podia ser quem ganhava os grandes cheques, mas eu era quem os administrava, garantindo que Júlia tivesse tudo o que precisava. E agora eu era a única que clicava no botão de transferência, movendo tudo o que legalmente podia para uma conta que ele não poderia acessar. Ver aqueles números mudarem na tela era como sentir oxigênio preenchendo meus pulmões novamente. Pela primeira vez, ele era quem estava ficando sem ar. Em seguida, veio a advogada. Não esperei. Não hesitei. Ao meio-dia, estava sentada em um escritório tranquilo no centro, de frente para uma mulher chamada Mariana, que tinha o tipo de presença calma e afiada que instantaneamente me fez confiar nela. Contei tudo: o caso, o dinheiro, a herança que iniciou tudo. Ela não se encolheu. Em vez disso, assentiu, fez anotações e me disse que eu tinha feito a coisa certa ao mover os fundos. Ela delineou minhas opções, desde a custódia temporária até o congelamento de bens e os processos de divórcio. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti que não estava sozinha. Depois disso, voltei para casa e comecei a arrumar minhas coisas. Não tudo, apenas o que Júlia e eu precisaríamos se tivéssemos que sair rapidamente. Roupas, documentos importantes, a caixa de fotos que minha mãe me deixou. Enquanto dobrava camisetas e fechava malas, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de adrenalina. Continuava relembrando o olhar no rosto de Rodrigo quando meu tapa atingiu sua bochecha. Não culpa, não vergonha, apenas indignação por perder o controle. Ele não tinha ideia de quanto mais estava prestes a perder. No final da tarde, a primeira onda chegou. Meu celular acendeu com o nome dele. Deixei ir para a caixa postal. Minutos depois, uma mensagem de texto apareceu. Laura, precisamos conversar. Não faça nada precipitado. Você está exagerando. Exagerando? Essa palavra queimou através de mim como ácido, como se pegá-lo se agarrando com outra mulher na frente de metade do nosso círculo social fosse algo pequeno, algo para superar com um pedido de desculpas.
Apaguei a mensagem sem responder. 1 hora depois, ele apareceu em casa. Sua chave ainda funcionava, mas eu estava preparada. Júlia estava na casa de amigos, então éramos apenas nós dois. Ele entrou, a voz já elevada. Que diabos você fez com as contas? Fiquei na porta da cozinha, braços cruzados. O que eu precisava fazer? Você não pode dormir com minha amiga, exibi-la com minhas roupas e ainda esperar que eu financie sua vida. Seu rosto ficou vermelho. Isso é loucura. Você está destruindo tudo o que construímos. Ri, um som agudo e amargo que nem reconheci como meu. Não, Rodrigo, você destruiu. Eu estou apenas limpando a bagunça. Ele tentou suavizar, mudando de tática como sempre fazia quando a raiva não funcionava. Laura, por favor, foi um erro estúpido. Não faça isso conosco, com a Júlia. Ouvir o nome dela em seus lábios me fez ferver. Não ouse usá-la como escudo. Ela viu você, Rodrigo. Ela sabe. E ela merece algo melhor do que este circo que você criou. Por um segundo, a máscara escorregou. O pânico brilhou em seu rosto. Ele não tinha percebido que Júlia sabia. Isso me deu mais poder do que qualquer tapa jamais poderia. Já falei com uma advogada. Isso está acontecendo. Você pode lutar comigo, mas não vai vencer. Não desta vez. Seu punho se fechou, a mandíbula travada, mas ele não se moveu. Conhecia-me o suficiente para reconhecer que não estava blefando. Murmurou algo para si mesmo, pegou as chaves e saiu furioso. A porta bateu tão forte que os porta-retratos tremeram na parede. Fiquei parada no silêncio que se seguiu, meu coração batendo com algo que não era mais medo. Era determinação. Rodrigo sempre me viu como a opção segura. A mulher que discretamente manteria a casa funcionando enquanto ele jogava seus jogos. Mas agora ele estava prestes a descobrir quem eu realmente era. Porque isso não era uma reação impulsiva. Era um plano meticuloso. E eu estava apenas começando. O desdobramento veio mais rápido do que eu esperava. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens no celular. Amigos, conhecidos, até pessoas com quem mal conversava do nosso círculo social tinham algo a dizer. A notícia do jantar se espalhou como incêndio em mata seca. São Paulo não é uma cidade pequena, mas em certos círculos, fofocas viajam mais rápido que notícias oficiais. As mensagens variavam do choque à simpatia. Laura, sinto muito. Não posso acreditar que ele fez isso. Se precisar de algo, me ligue. Você não merece isso. Já era hora de você descobrir como ele realmente é. Cada mensagem doía, mas também me fortalecia. A humilhação não era mais apenas minha, era dele. Rodrigo tinha exibido seu caso em um espaço onde as pessoas não podiam desver, e agora estava fora de seu controle. Ao meio-dia, ele estava ligando novamente. Deixei tocar. Minutos depois, minha advogada ligou para dizer que ele já havia tentado contato através de seu próprio advogado. Aparentemente, congelar as contas tinha atingido um nervo exposto. Ele estava furioso. A voz de Mariana era calma, reconfortante. Não se envolva diretamente. Tudo passa por mim agora. Essa frase me deu o primeiro gosto de paz real que sentia em dias. Enquanto isso, a amante também não foi poupada. Miguel não era do tipo que sofria em silêncio. Aquela tarde, tinha postado uma mensagem críptica, mas inflamada no Instagram. Nada explícito, mas nítido o suficiente para que todos que os conheciam pudessem ler nas entrelinhas. Algo sobre traição ser a que mais dói quando vem de dentro da sua própria casa. Sobre máscaras caindo. Os comentários inundaram e a imagem perfeita de Fernanda começou a desmoronar. Eu não respondi publicamente. Não precisei. Meu silêncio trabalhava a meu favor. Todos os outros estavam falando por mim. O estrangulamento financeiro também atingiu Rodrigo com força. Ele tinha se acostumado a ter dinheiro na ponta dos dedos. Jantares, bebidas, quartos de hotel sobre os quais pensava que eu não sabia. Agora, cada cartão que apresentava era recusado. Ele mandou outra mensagem naquela noite.
Você fez seu ponto. Libere as contas. Vamos conversar. Não respondi. Não era um ponto. Era um tiro de aviso. As rachaduras se alargaram em nossas famílias também. Minha irmã ligou, a voz apertada de raiva. Laura, não sei como você ficou quieta por tanto tempo, mas fez a coisa certa. Não deixe ele virar isso contra você. Todos precisam saber a verdade. Ela prometeu ficar ao meu lado, acontecesse o que fosse. Do lado de Rodrigo, o silêncio foi revelador. Seu irmão, geralmente rápido em defendê-lo em cada discussão, ficou quieto. Eu sabia por quê. Trabalhavam juntos na mesma empresa e a reputação de Rodrigo era importante para os negócios. Agora, essa reputação estava em frangalhos, e apoiá-lo significaria arrastar seu próprio nome para baixo também. A lealdade só se estende até onde o lucro permite. Júlia voltou da casa de sua amiga com perguntas. Mãe, o pai vai voltar? Pausei, porque cada parte de mim queria protegê-la, amortecer o golpe. Mas mentir agora seria pior que a verdade. Não, querida, não como antes. As coisas estão mudando. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas assentiu. Nesse silêncio, percebi que ela era mais forte do que eu imaginava. Talvez mais forte do que eu. A primeira tentativa real de Rodrigo veio naquele fim de semana. Apareceu sem avisar, batendo na porta. Abri apenas o suficiente para encará-lo. Parecia diferente. Cansado, mal barbeado, desesperado. A arrogância tinha começado a se desfazer. Laura, por favor, disse ele, a voz baixa. Podemos consertar isso. Vamos apenas conversar sem advogados, sem todo esse drama. Cometi um erro. Não jogue tudo fora. Não pisquei. Você jogou fora. Eu estou apenas garantindo que o lixo vá para onde pertence. Sua mandíbula se contraiu, o olhar suplicante voltando à raiva. Você está me destruindo. Não, disse, minha voz firme. Você está se destruindo. Eu estou apenas deixando todos verem isso. Fechei a porta antes que pudesse responder. Minhas mãos tremeram depois, mas não de medo, de poder. Pela primeira vez, não era eu quem implorava por sobras de sua atenção. Era ele quem estava do lado de fora, trancado, deixado para ferver em suas próprias consequências. Lá dentro, sentei com Júlia no sofá e liguei um filme. Ela encostou a cabeça no meu ombro e, pela primeira vez em anos, me senti mais leve. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra apenas começara. A humilhação inicial no jantar foi brutal, mas Rodrigo ainda pensava que poderia reverter a situação. Ele me subestimou e subestimou as pessoas que estavam observando. Quando o segundo confronto público veio, ele entrou direto na armadilha, e eu garanti que não sairia o mesmo. Aconteceu em um restaurante no Itaim Bibi, um lugar que costumávamos frequentar como família, agora o cenário para seu desmoronamento. Júlia e eu tínhamos ido almoçar com minha irmã. Não planejei encontrá-lo, mas o destino, ou talvez o karma, nos colocou no mesmo lugar. Rodrigo já estava sentado em uma mesa de canto com 2 colegas, homens nos quais confiava para manter seu negócio próspero. Ele parecia polido, bem barbeado, forçando aquele sorriso confiante que eu tinha aprendido a decifrar. Inicialmente, pensei em ignorá-lo, mas então vi o nome de Fernanda acender na tela do seu celular, piscando na mesa onde qualquer um podia ver. Seus colegas olharam para ele, trocaram olhares, e percebi que ele não tinha parado, não tinha desacelerado. Ainda estava arrastando meu nome pela lama enquanto tentava manter seu império. Quando me levantei para sair, não me dirigi para a porta. Caminhei diretamente para a mesa dele. Meus saltos ecoaram no piso e senti cada olhar na sala se voltar para mim, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Rodrigo, disse alto o suficiente para seus colegas e metade do restaurante ouvirem. Ele olhou assustado, então tentou se recuperar com um sorriso forçado. Laura, oi, podemos não... Cortei-o imediatamente. Diga a eles, diga aos seus colegas quem é Fernanda,
Ou eu deveria? Seu rosto perdeu a cor. Um dos homens franziu a testa, recostando-se na cadeira. Sobre o que é isso? Inclinei-me sobre a mesa, perto o suficiente para ver a máscara de Rodrigo desmoronar. Isso é sobre sua fachada de homem de família. Sobre como você se apresenta como marido e pai enquanto se agarra com minha amiga. Sobre como você me humilhou na frente de todos e ainda está fazendo isso. Um suspiro coletivo se espalhou pelas mesas próximas. Não me importei. Rodrigo tentou segurar meu braço, mas me afastei. Não ouse me tocar. Você já tocou em coisas que não lhe pertencem. Seus colegas pareciam desconfortáveis, os olhos saltando de um para o outro. Um deles limpou a garganta. Rodrigo, isso é verdade? E então soltei a frase que se espalharia como fogo. Claro que é verdade. Pergunte a ele por que a amante dele estava usando minha lingerie na noite em que os peguei. Pergunte como se sente perder sua família, seu dinheiro e em breve seu negócio. Tudo por uma emoção barata. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de talheres caindo em pratos. As pessoas olhavam abertamente, algumas sussurrando, outras gravando em seus celulares. O rosto de Rodrigo estava vermelho. Ele tentou minimizar, rir disso. Ela está exagerando, ela está... Mas sua voz falhou, e nenhuma conversa suave poderia mascarar o pânico em seus olhos. Seus colegas se levantaram abruptamente, murmurando algo sobre precisar de ar, deixando-o sozinho na mesa. Endireitei-me, ajustei minha bolsa no ombro e olhei-o diretamente nos olhos. Você pensou que poderia me enterrar, Rodrigo, mas não sou eu quem está sufocando. Então me virei e voltei para Júlia e minha irmã, que assistiam da outra extremidade do restaurante. Os olhos de Júlia estavam arregalados, mas havia orgulho neles também. Ela não estava envergonhada. Estava orgulhosa de me ver de pé, alta e inabalável, de uma forma que nunca tinha presenciado antes. Ao sairmos do restaurante, ouvi sussurros se espalhando de mesa em mesa. A frase chocante tinha saído da minha boca e entrado na corrente sanguínea da cidade. As pessoas iriam recontá-la, compartilhá-la, comentar às custas dele. Ele não era mais o marido e pai bem-sucedido. Era o homem cuja esposa o pegou em flagrante, cuja queda estava sendo narrada por estranhos durante o almoço de domingo. Quando saímos para a luz do sol, meu celular vibrava sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, notificações. Alguém já tinha postado sobre o incidente. Não precisei verificar para saber que a história estava se espalhando como fogo. Rodrigo queria manter o controle, preservar sua máscara, manipular a narrativa. Mas agora não havia narrativa para controlar. Ele era motivo de piada, e eu ainda não tinha terminado. Pensei que Rodrigo recuaria após o episódio no restaurante. Qualquer pessoa sensata teria feito isso, mas eu deveria ter previsto. Rodrigo nunca foi do tipo que admite derrota, nem em sua carreira, nem em discussões, e certamente não no colapso de sua imagem pública. Então, em vez de se recolher e deixar a tempestade passar, ele tentou revidar. 2 dias depois, uma amiga me enviou uma mensagem com um link para um site de notícias local. Você precisa ver isso, escreveu. Cliquei e lá estava uma entrevista com Rodrigo. Ele tinha ido a público, sorrindo educadamente para a câmera, falando sobre como rumores e exageros tinham arruinado sua vida privada. Ela está com raiva e eu entendo isso, disse ele, a voz calma, cada palavra ensaiada. Mas Laura sempre foi dramática. Qualquer um que a conhece sabe que ela tende a exagerar. Cometi erros, claro, mas nada perto das histórias que estão circulando. Só quero privacidade para minha filha e para mim enquanto resolvemos isso. Fiquei encarando a tela, minha mandíbula tão tensa que doía. Ele não tinha apenas me chamado de mentirosa. Tinha me pintado como instável, uma mulher histérica cuja raiva não podia ser levada a sério. E o pior de tudo, usou Júlia como escudo, da mesma forma que tinha feito quando implorou na porta de casa. Em poucas horas, o vídeo estava em todos os lugares. As pessoas compartilhavam no Facebook,
comentavam em grupos da comunidade, especulavam em sussurros nas aulas de pilates e nos jogos de futebol das crianças. Alguns me defenderam, outros deram a ele o benefício da dúvida. Rodrigo era bom em performances. Tinha passado a vida inteira fingindo ser alguém que não era. Mas o que ele não contava era com a verdade o alcançando mais rápido que suas mentiras. Naquela noite, recebi uma ligação de Mariana, minha advogada. O tom dela era diferente. Urgente. Laura, você precisa ver isso. Ela me enviou um arquivo, capturas de tela, mensagens de texto, fotos, provas. Miguel finalmente tinha liberado as evidências. Ele havia vasculhado os registros telefônicos de Fernanda, e-mails, até o armazenamento na nuvem. E o que encontrou foi um tesouro de material incriminador. Recibos de hotel, bilhetes românticos, fotos que Rodrigo tinha sido imprudente o suficiente para enviar, pensando que permaneceriam privadas. Inicialmente, relutei em olhar. A ideia de ver aquelas mensagens, de ler as palavras que ele usava com ela, revirava meu estômago. Mas me forcei, porque isso não era mais sobre dor. Era sobre munição. E que munição foi? Uma captura de tela em particular se tornaria o prego no caixão dele. Era uma mensagem que Rodrigo enviou para Fernanda apenas uma semana antes do jantar. Mal posso esperar até que ela saia de cena. Você ficará muito melhor no lugar dela. Fria, sem coração, despojada de qualquer pretensão de amor por mim ou por Júlia. Apenas luxúria e arrogância. Miguel a vazou para um grupo privado primeiro, mas em questão de horas tinha se espalhado por toda parte. Na manhã seguinte, estava no Twitter, Facebook, até em Reels do Instagram, estampada com hashtags como Manu mentiroso da lingerie e Nanu melhor no lugar. Estranhos o ridicularizavam, memes surgiram, até contas de paródia começaram a postar. Rodrigo, o executivo de tecnologia polido, foi reduzido a uma piada nas redes sociais. Júlia me mostrou um desses memes, seu rosto dividido entre raiva e uma satisfação sombria. Era a foto de um homem de terno segurando lingerie em um cabide, com a legenda: "Vem no tamanho da minha esposa?" Ela perguntou hesitante. "Mãe, tudo bem se eu rir?" Puxei-a para um abraço. "Sim, meu amor, mais do que tudo bem." Rodrigo deve ter pensado que poderia abafar o barulho dobrando a aposta. Publicou uma declaração em seu LinkedIn, de todos os lugares, pintando-se como vítima de narrativas falsas alimentadas por vinganças pessoais. Escreveu sobre perdão, sobre os perigos da cultura do cancelamento, sobre ser um homem tentando fazer o certo por sua família diante de mentiras. Mas as provas eram inegáveis. As pessoas inundaram os comentários com capturas de tela, hashtags e perguntas diretas que ele não conseguia responder. No final do dia, seu perfil profissional era um campo de batalha. Sua credibilidade estava em frangalhos. E a parte mais irônica, ele não tinha ideia de quanto pior ficaria, porque Miguel não tinha terminado. Ele liberou mais extratos bancários mostrando cobranças suspeitas, e-mails agendando viagens de negócios que coincidiam perfeitamente com as férias de Fernanda, até recibos de Uber de noites em que Rodrigo alegava estar trabalhando até tarde, mas na verdade estava sendo deixado no apartamento dela. Estava tudo exposto para o mundo ver. A reação em cadeia se espalhou. Blogs locais pegaram a história. Depois, páginas de fofoca. E, finalmente, até um podcast que vivia de escândalos em São Paulo. O nome de Rodrigo estava em todos os lugares, não por seu trabalho ou conquistas, mas por sua traição. As hashtags se tornaram um coro que o seguia em cada espaço que entrava. Uma noite, rolando a tela do celular, vi um vídeo dele tentando entrar em um restaurante. Alguém gritou: "Ei, mentiroso da lingerie!" E a multidão inteira riu. Ele passou apressado, o rosto contorcido de raiva, mas as câmeras capturaram tudo. O vídeo foi carregado em minutos, os comentários o destruindo impiedosamente. E eu? Mantive-me em silêncio. Não postei,
Não me defendi. Não alimentei o frenesi. Não precisei. A verdade era mais eloquente que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Júlia me perguntou uma vez: é bom ver todo mundo se virar contra ele? Refleti antes de responder. Não é bom, disse a ela. É justo, como se o mundo finalmente o visse da maneira que nós o vemos. No final daquela semana, Rodrigo parou de postar. Suas contas nas redes sociais ficaram silenciosas. Seu rosto desapareceu das entrevistas. O dano estava feito. Suas tentativas de se fazer de vítima tinham saído pela culatra espetacularmente. Agora ele não estava apenas perdendo sua família. Estava perdendo a única coisa que mais valorizava: sua reputação. E eu ainda não tinha terminado. Ainda não. Quando os memes começaram a se acalmar, era hora de parar de jogar na defensiva e entrar no verdadeiro campo de batalha: os tribunais. Fofocas e hashtags tinham despedaçado a imagem de Rodrigo. Mas eu queria mais do que humilhação temporária. Queria consequências permanentes, algo que ele não pudesse reverter ou superar. Mariana, minha advogada, se moveu como uma cirurgiã precisa. Entrou com o pedido de divórcio citando adultério, um fato apoiado por mais evidências do que a maioria dos juízes jamais vê. Solicitou a custódia exclusiva de Júlia, a posse temporária da casa e a divulgação completa de cada bem que Rodrigo tentou esconder. Ele lutou, é claro. Seu advogado, um homem polido com terno caro e sorriso ensaiado, argumentou que questões conjugais não deveriam ser julgadas no tribunal da opinião pública. Mas o juiz não se importava com hashtags ou entrevistas. O juiz se importava com evidências, e evidência era tudo o que eu tinha. Nunca esquecerei o olhar no rosto de Rodrigo quando Mariana deslizou a pasta pela mesa durante a primeira audiência. Cópias de mensagens, recibos, fotos, prova, além de qualquer negação. Ele teve que sentar em silêncio enquanto o juiz as examinava, os lábios pressionados em uma linha fina. Isso é convincente, o juiz finalmente declarou. Muito convincente. O advogado de Rodrigo tentou objetar, mas era como atirar pedras contra uma tempestade. A primeira decisão foi rápida. Rodrigo foi ordenado a fornecer pensão temporária e pensão alimentícia integral para Júlia, com efeito imediato. Seu acesso aos nossos bens conjuntos foi congelado. Eu fiquei com a casa. A mensalidade da escola de Júlia garantida sob meu controle. Pela primeira vez, Rodrigo parecia menor, não apenas com raiva ou envergonhado, diminuído. Os golpes financeiros vieram em seguida. Lembre-se do irmão que sempre o defendia, que trabalhava na mesma empresa? Ele retirou seu apoio quase da noite para o dia. Investidores começaram a fazer perguntas. Clientes sussurravam sobre o escândalo. Rodrigo tinha se tornado um passivo e os negócios são impiedosos. Seu irmão parou de retornar suas ligações e a notícia se espalhou de que estava considerando afastá-lo da empresa completamente. Então veio o golpe definitivo. Seu pai, um homem que se orgulhava do legado familiar e da respeitabilidade. Tinha permanecido quieto durante a maior parte do escândalo, mas durante uma reunião familiar, uma que não presenciei, mas soube através de fontes confiáveis, ele disse a Rodrigo que estava cortado. Sem mais empréstimos, sem mais resgates financeiros, sem garantias de herança. Você envergonhou esta família, teria dito. E eu não serei arrastado para baixo com você. Rodrigo tentou se fazer de vítima novamente, chorando sobre ser injustamente atacado, mas nem mesmo seu pai estava mais caindo nessa farsa. Anos de arrogância, anos de presunção, tudo cobrado em uma única frase. E Fernanda? Seu colapso foi quase poético. Miguel entrou com pedido de divórcio em questão de semanas. Mudou-se, levou os filhos e apresentou sua própria pilha de evidências. Ela passou de postar selfies de viagens luxuosas a não postar absolutamente nada. Amigos que antes orbitavam ao seu redor como satélites desapareceram. Ela se tornou radioativa, intocável. Quando seus próprios pais se envolveram, implorando perdão a Miguel, era tarde demais.
Ele não estava interessado, ninguém estava. Em casa, Júlia e eu construímos uma nova rotina. As manhãs eram mais tranquilas sem Rodrigo batendo portas. As noites mais calmas, sem eu ficar esperando seu carro estacionar muito depois do jantar. Ela floresceu nessa nova atmosfera, como se a ausência de tensão finalmente lhe desse espaço para respirar. Mas Rodrigo não desistiu facilmente. Aparecia nas audiências parecendo desgrenhado, tentava negociar comigo nos corredores do tribunal, às vezes até ameaçava levar Júlia embora. Na primeira vez que ele disse isso, meu estômago gelou. Mas Mariana se inclinou e sussurrou. Palavras vazias. Ele não tem caso. Ela estava certa. Com seu caso público e suas finanças sob escrutínio, nenhum juiz em sã consciência lhe daria a custódia. Ainda assim, ouvi-lo fazer essas ameaças me lembrou porque eu não podia falhar. Ele não era apenas imprudente. Era cruel. À medida que as semanas avançavam, sua vida se desintegrou pedaço por pedaço. A casa que tentou manter foi colocada à venda por ordem judicial. Os cartões de crédito que exibia como troféus foram bloqueados, recusados, congelados. Ele se mudou para um apartamento alugado no centro, um que mal podia pagar, cercado por embalagens de comida para viagem e silêncio. Cada nova audiência arrancava outra camada de seu orgulho. Mariana foi implacável, pressionando-o sobre má gestão financeira, lembrando o tribunal de seu caso toda vez que ele tentava protestar. Ele ficava mais irritado a cada sessão, xingando seu advogado, elevando a voz diante do juiz. Cada explosão apenas o afundava mais. O golpe final veio com a decisão de custódia, exclusiva para mim, com visitação estritamente supervisionada até que ele pudesse provar estabilidade. As palavras do juiz caíram como um martelo. Este tribunal considera o comportamento do Sr. Mendes imprudente, seu julgamento comprometido e seu ambiente doméstico inadequado para um menor. Rodrigo desabou em sua cadeira, toda a luta esvaindo-se dele. Olhou para mim, os olhos vazios, como se não pudesse acreditar que eu tinha vencido. Mas não fui só eu. Foi a verdade. Incontestável e brutal. Finalmente recebendo o peso que merecia. Depois do tribunal naquele dia, Júlia me abraçou mais forte do que jamais tinha feito. Mãe, sussurrou, nós realmente estamos livres agora, não estamos? Beijei o topo de sua cabeça. Sim, meu amor, estamos. E embora as batalhas legais ainda se arrastassem por algum tempo, a divisão de bens, a papelada interminável, as assinaturas, o resultado estava selado. Rodrigo foi desmantelado peça por peça, real por real, aliado por aliado. Quando a poeira baixou, ele não era mais o homem que desfilava em ternos caros, exibindo sorrisos e charme. Estava quebrado, abandonado, irrelevante. E eu estava mais forte do que nunca, com Júlia ao meu lado. Eu tinha recuperado tudo o que ele pensou que nunca perderia. Não esperava vê-lo novamente após a audiência final. Pensei que desapareceria, humilhado demais para arriscar outro confronto. Mas homens como ele não desaparecem silenciosamente. Eles voltam rastejando, arrastando seu orgulho ferido, esperando uma última chance. Aconteceu em uma tarde de domingo nublada. Júlia estava na casa de uma amiga e eu tinha ido a um café nos Jardins para trabalhar um pouco. Quando saí com meu café, ele estava lá, encostado na parede, mais magro do que me lembrava, olhos injetados, roupas amassadas. Por um momento, quase não o reconheci. Parecia menos com o homem com quem me casei e mais com um estranho que tinha queimado cada grama de seu charme anterior. Laura, disse ele, dando um passo à frente. Sua voz falhou, nada parecida com o tom confiante que costumava usar. Por favor, apenas me ouça. Congelei, todo o instinto me dizendo para ir embora, mas algo dentro de mim queria ouvir. Não por ele, mas por mim. Queria ver o que restava do homem que pensou que poderia me quebrar. Segui até um banco próximo, mantendo distância. Ele enfiou as mãos nos bolsos, ombros curvados. Perdi tudo, confessou.
A casa, o dinheiro, meu emprego. Minha família nem fala comigo. Fernanda se foi. Todos se foram. Não tenho nada. Tomei um gole do meu café, impassível diante de sua confissão. É isso que acontece quando você constrói sua vida sobre mentiras, Rodrigo. Ela desmorona. Ele se encolheu. Então tentou outra abordagem. Mas tivemos bons anos, não tivemos? Você não se lembra? Construímos algo juntos. Errei, sim, mas você não pode simplesmente apagar tudo o que tivemos. Olhei para ele e, pela primeira vez, não senti raiva ou tristeza. Senti clareza. Você está certo. Não posso apagar, mas posso encerrar. E já encerrei. Sua mandíbula se contraiu. Estou implorando, Laura. Apenas me dê outra chance. Me deixe consertar isso. Sua voz falhou novamente, desesperada e crua. Por favor. A ironia não passou despercebida. Por anos, eu tinha implorado a ele. Implorado para que voltasse para casa no horário. Implorado por honestidade. Implorado para que me amasse da maneira que fingia amar diante dos outros. E agora, ali estava ele, implorando para mim, despojado de tudo o que uma vez o tornara intocável. Você não tem outra chance, respondi, minha voz firme. Teve anos de chances, e cada uma delas você jogou fora. Ele abaixou a cabeça nas mãos, ombros tremendo. Não sei o que fazer, não sei como viver assim. Inclinei-me para a frente, meu tom afiado. Então descubra, porque não vou salvá-lo, nem agora, nunca. Ele levantou o rosto, olhos úmidos, me encarando como se eu fosse sua última tábua de salvação. Laura, por favor, apenas diga algo. Diga-me o que posso fazer. Levantei-me jogando o copo vazio no lixo. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Eu não era mais a mulher quebrada que tinha entrado naquele jantar meses atrás. Era a que saiu, reconstruiu e recuperou tudo o que ele tentou tirar de mim. Olhei-o diretamente nos olhos e as palavras vieram sem hesitação. Você é o arquiteto da sua própria destruição. O rosto dele desmoronou enquanto a frase pairava no ar, final e inabalável. Virei-me e parti, meus saltos ecoando no pavimento, sem nunca olhar para trás, porque não havia mais nada para ver. 6 meses depois, minha vida não se parecia em nada com as ruínas que Rodrigo deixou para trás. Não era perfeita. A cura nunca é, mas era minha. A casa parecia mais leve sem ele, como se as próprias paredes tivessem respirado aliviadas. Repintei o quarto de Júlia, renovei a cozinha, transformei o antigo escritório em um estúdio onde retomei minha carreira como consultora independente. O dinheiro não era problema. A herança que minha mãe me deixou estava novamente sob meu controle, e entre as decisões judiciais e os pagamentos obrigatórios de Rodrigo, Júlia e eu tínhamos segurança. Não riqueza ou extravagância, mas estabilidade. O tipo de paz que não tem preço. Júlia floresceu de maneiras que eu não tinha imaginado. Ria mais alto, estudava com mais entusiasmo, falava mais abertamente. Às vezes eu a pegava, me observando com um orgulho silencioso que me emocionava. Uma noite ela disse: "Você está mais forte agora, mãe. Consigo ver." Abracei-a, sabendo que ela também estava mais forte, forjada pela verdade, não pela ilusão. E eu? Redescobri partes de mim mesma que pensei ter enterrado para sempre. Voltei a correr, me inscrevi em um curso de fotografia, viajei com Júlia para Paraty simplesmente porque quisemos ver o mar. Cada passo para longe de Rodrigo era um passo em direção à mulher que eu havia esquecido que poderia ser. Quanto a ele, a última notícia que tive não veio diretamente, mas através de conhecidos. Tinha perdido definitivamente sua posição na empresa. Seu irmão o afastou depois que os investidores abandonaram o barco. Morava em um apartamento pequeno, pulando entre trabalhos temporários, mal conseguindo se manter. Fernanda havia desaparecido há muito tempo, divorciada e esquecida.
O homem que uma vez entrava em salas com a cabeça erguida, agora não podia mostrar o rosto sem que alguém murmurasse algo depreciativo. Uma tarde, Júlia e eu o avistamos por acaso no shopping. Estava mais magro, descuidado, carregando sacolas de plástico com roupas amassadas. Nossos olhares se cruzaram brevemente, mas não havia mais nada a dizer. Ele desviou os olhos primeiro. Esse foi o momento em que soube que estava verdadeiramente livre. Não porque ele estava arruinado, mas porque não tinha mais poder algum sobre mim. Era um capítulo encerrado, uma história de advertência sussurrada entre estranhos. E eu não era mais uma personagem em sua narrativa. Agora, quando me olho no espelho, não vejo uma esposa traída. Vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que reconstruiu. Vejo alguém que atravessou a humilhação e o fogo e saiu mais forte do outro lado. A traição destruiu a vida que eu pensava querer, mas a liberdade construiu a vida que eu realmente merecia. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.